Irmãos, vamos dar sequência. Para quem não sabe, estamos falando sobre a soberania absoluta de Deus, Deus reinando segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, no céu e na terra, ou seja, em todo o universo, de maneira que nada escapa nada está alheio a essa soberania, a esse domínio que Deus exerce. Isso, para nós cristãos, nos traz muita tranquilidade, paz em Deus, né? Sabendo que o Senhor comanda as ações, comanda tudo, o bom, o mal, enfim, o inanimado, o animado, o ímpio e o justo, tudo na mão de Deus, no poder do seu desejo, da sua vontade, do seu querer. E isso é motivo de dar glórias a Deus, porque esse mundo sempre, o diabo tenta fazer com que ele pareça mais forte do que o nosso Deus, que ele está meio que fora do controle de Deus, que os acontecimentos estão surgindo e que Deus não está tendo poder sobre eles. Não, de maneira nenhuma. Não só Deus tem poder sobre eles, todos. Qualquer acontecimento que vier na sua cabeça agora, em qualquer lugar do mundo, Deus tem conhecimento deles, Deus está sabendo dele, Deus determinou eles. E Deus determinou de uma forma, irmãos, como eu creio, absoluta. Deus não só determinou os acontecimentos, como determinou por meio de quem, hora, minuto, segundo, tudo o que envolve esses acontecimentos, os ideais por trás dele, as palavras que são ditas, as reações de cada um, tudo determinado por Deus. Tudo sob a soberania de Deus. Absolutamente não tem nada que vai surpreender Deus, falar isso, opa, isso aí não estava no escopo. Isso aí eu não sabia. De maneira nenhuma, isso não existe para nosso Deus. E isso, irmãos, para nós cristãos, volto a dizer, é um motivo de glórias, de segurança, de tranquilidade, de paz, de esperança. Quem é maior do que o nosso Deus? Quem pode passar por cima dele? Quem pode impedir suas determinações a meu respeito e a respeito de todo mundo? Ninguém. Só ele mesmo pode mudar as coisas. E o interessante é que a própria mudança das coisas, conforme Deus assim determina, né, mudar, essa mudança já estava dentro daquele propósito eterno do Todo-Poderoso. Ele já sabia que ele iria fazer a mudança. Não foi uma surpresa, não é que ele mudou ali naquele momento por conta dos acontecimentos. Os acontecimentos estavam determinados tanto quanto a sua própria mudança. De maneira, não é que ele houve uma ruptura na sua linha de pensamentos, nas suas determinações, em função de acontecimentos imediatos. Não. Tudo dentro do plano dele, do propósito. Nós falamos, irmão, semana passada do domínio que Deus exerce sobre a sua criação, desde a própria criação em si, né? E também sobre ela, sobre os acontecimentos que envolvem a sua criação. E de fato, Deus criou todas as coisas para um determinado fim. Inclusive, a gente lemos, né, que todo esse universo aparente, né, e até o que não está aparente, o conhecido e o desconhecido, tudo foi criado para um propósito fim. De fato, o sol, esse sol não é eterno, nem a lua, nós vimos isso.
Deus criou eles no começo para... Eles vão existir durante a história desse mundo. Quando a história desse mundo acabar, porque ela vai acabar, esse mundo não é eterno, acaba-se também a razão da existência do Sol, da Lua, das estrelas. Deus os criou para um fim. Está em andamento esse propósito. O sol está aí brilhando, ó. Nós precisamos dele brilhando. A natureza, a criação como um todo precisa do sol, assim como da chuva e tudo. Mas a verdade é que tem um dia determinado para que ele encerre a sua atividade. Ele vai deixar de existir. Ele foi criado por Deus e Deus o destruirá. Assim como essa terra. Pedro fala, né, de uma maneira maravilhosa, como esse mundo está reservado como um tesouro, onde os elementos vão se desfazer pelo fogo. Porque Deus vai operar soberanamente sobre tudo isso. Mas, irmão, nós falamos da criação mais inanimada, mas Deus, nós somos criação de Deus, os homens são criação de Deus, e Deus governa também, né, nesse sentido. Eu só queria, antes de passar para o próximo ponto, mostrar como Deus é soberano sobre os acontecimentos que envolvem nós, pessoas, os homens. E como o que ele determina, imprescindivelmente, infalivelmente, acontece, mesmo ele falando. Não está aqui, mas me veio na memória agora, né? Depois nós vamos lá em 1 Reis, no capítulo 21. Nós vamos ler do 18 até o 23, e depois nós vamos em 1 Reis, no capítulo 22. Mas, irmão, lembra de Pedro? Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Era para Pedro tomar toda a precaução, não era? Falar, não, eu não vou. Eu já fui até avisado disso. Eu vou me garantir de que isso não vai acontecer. Mas como não pode acontecer aquilo que Deus fala? E o Pedro negou 3 vezes. Irmãos, é maravilhoso para mim essa passagem, porque ele sabia, mas simplesmente ele foi tomado de um medo naquele momento, de um receio, de um pavor por conta da sua própria vida, de ser levado também a julgamento e sofrer as consequências por ser um seguidor de Cristo, que simplesmente apagou o que Jesus tinha falado para ele. Depois que Jesus olhou para ele, caiu novamente a lembrança, né? O galo cantou. É impossível, irmãos, que o que Deus diz não se concretize. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Esta palavra é verdadeira, essa palavra é digna de toda aceitação. Por quê? Porque ela é infalível. A palavra de Deus, irmãos, ela pode ser crida em tudo o seu ensino, porque Deus é infalível. Bem-aventurado quem crê dessa forma. Lá em 1 Reis, não sei se os irmãos foram para lá, no capítulo 21, aqui está falando de uma passagem onde envolve Elias, Acabe e Jezabel. Os irmãos leitores da palavra de Deus certamente conhecem da história
desses três personagens bíblicos, envolvendo o profeta Elias e o rei Acabe, rei de Samaria, e Jezabel, esposa de Acabe. O Acabe, só fazendo assim um pano de fundo, o Acabe, irmão, fez uma péssima escolha, que foi casar com a Jezabel. Né? Isso já ensina muito no que quem tem pretendência de casar. A escolha de Acabe foi muito ruim, e isso foi a ruína dele. A palavra de Deus não tem nenhum receio em esconder de que a Jezabel exercia um poder sobre o Acabe. Ela era uma mulher forte, enérgica, de um temperamento predominante. E o Acabe, pelo que se parece, ele era meio fracão como homem. Ele não tinha voz ativa sobre sua esposa. A esposa, na verdade, dominava ele. E ele não tinha forças contra ela. E a verdade é que ela não era uma mulher temente a Deus, e isso foi a ruína desse homem. Mas Deus, falando aqui com o profeta Elias, para que fosse falar com este rei Acabe, disse assim, ó, no versículo 18: levanta-te, Deus falando com Elias, desce para se encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. Possuí-la depois que a Jezabel mandou matar o homem, né? E falar-lhe-á dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu próprio sangue. Veja só, irmãos, olha a soberania de Deus se mostrando. O Elias chegou para Acabe e falou, sabe aquele homem que você ordenou a morte dele, ainda que quem ordenou foi a Jezabel? No lugar em que ele morreu, os cães vão lamber seu sangue. Isso era uma profecia. Mas o que poderia o Acabe fazer contra isso? Absolutamente nada. Deus, ele avisa do que ele vai fazer, e quem pode o avisado fazer, o que pode o avisado fazer para que aquilo que Deus lhe falou não aconteça? O Acabe poderia ter fugido. Se ele fugisse, não importa, ele poderia ter fugido para um país distante, pois o sangue dele ia ser lambido pelos cães ali. Não importa. Não tem como o homem operar contra a ordem de Deus. É impossível. O Todo-Poderoso, a sua vontade se cumpre infalivelmente. E só tem um que pode fazer com que ela não se cumpra, ele mesmo. E disse Acabe, no versículo 20, continua, né, irmão? E disse Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? E ele disse, achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Vendeu-se para sua própria esposa. Eis que eu trarei o mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade. Olha aqui, irmão, soberania de Deus, você está percebendo, né? E arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Deus profetiza que a ruína da casa deste homem. E profetizou também a ruína da sua esposa maligna. E falou inclusive o que ia acontecer, que ela iria morrer e que os cães iam comer a carne dela.
E sabe o que aconteceu? Exatamente o que Deus falou. Vamos lá em 2 Reis, rapidamente, 22, 34 a 38. Aqui está o rei Acabe numa guerra contra os sírios. A guerra entre Israel e os sírios. E então, o Acabe, ele era rei. Normalmente o rei não entrava na peleja. Mas o Acabe se disfarçou de soldado e entrou na peleja. Por que ele fez isso? Porque estava determinado por Deus que ele iria morrer ali. Deus já havia profetizado isso por meio do profeta do Senhor, que disse que ele não voltaria em paz nessa batalha. Ele até duvidou do profeta. Ele mandou sustentar o profeta a pão e água, até que ele voltasse em paz. Mas o profeta falou para ele: se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. E ele voltou morto. Porque é impossível que a palavra de Deus não se cumpra. Exatamente como foi profetizado. Exatamente. Ele foi para a batalha. E no versículo 34 diz assim: então um homem, um soldado da Síria, né, armou o arco e atirou a esmo. Atirou uma flecha. Mas a flecha foi guiada por Deus, irmãos, e feriu o rei de Israel entre as fivelas e a couraça. Ele estava protegido por uma armadura. Mas exatamente no ponto vulnerável foi aonde a flecha acertou. Porque Deus é soberano. Foi ele que guiou a flecha. Assim como ele guiou aquela pedra que Davi lançou e que acertou a testa do gigante Golias. Bem no ponto onde havia a passagem. Porque Deus, irmãos, nosso Deus, ele é soberano. Então o rei Acabe disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para sua cidade, cada um para sua terra. E morreu o rei Acabe, né? E levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Cumpriu-se a palavra de Deus? Cumpriu-se. Aonde o Nabote morreu, os cães lamberam o sangue de Acabe ali, porque foram lavar o carro sujo de sangue exatamente ali. Exatamente ali. Os homens tiveram a iniciativa de lavar o carro. Eles tiveram a iniciativa de lavar ali. Tudo muito natural do ponto de vista de quem estava vendo e ouvindo. Mas a verdade é que eles estavam exatamente cumprindo com aquilo que Deus já havia estabelecido e profetizado. Lá em 2 Reis, no versículo 9, no capítulo 9, do 32 ao 37, nós vemos a profecia contra Jezabel se cumprindo. E diz assim no 32: e levantou ele, no caso aqui é Geu, tá, o rei Geu, que estava reinando nessa época. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? Perguntou ele, né? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lançai-a daí abaixo. Nota, quem estava com esses eunucos lá em cima era a Jezabel.
e lançaram-na a Jezabel abaixo, e foram salpicadas com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeu a atropelou. O Jeu andava num carro, né? E ele atropelou a Jezabel com seu carro. Tem certeza de que ela estaria morta. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber e disse: esta é a palavra. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Irmãos, nós vemos aqui como Deus comanda as ações no que diz respeito a nós, aos homens. Deus determina, Deus, ele faz saber antes dos acontecimentos, porque de fato, aquilo que Deus determina, ele pode saber, ele pode afirmar. É o único que pode fazer isso. É o único que pode realmente falar do amanhã como se já tivesse acontecido ontem. Falar do amanhã como se fosse ontem. Porque, de fato, é impossível que a sua palavra não se cumpra. Veja só isso. Aquilo que Deus determinou, irmãos, aquilo que está na palavra de Deus é veraz, é verdadeiro, é digno de ser crido. Por quê? Porque, de fato, a Bíblia está dando provas absolutas para nós de que a palavra de Deus se cumpre. Não tem como ela não se cumprir. E nós vemos aqui no que diz respeito a esses homens malignos aqui, tanto Acabe quanto Jezabel, especialmente a Jezabel, que exatamente tudo aquilo que foi profetizado sobre eles, da forma como eles morreriam, o que aconteceria depois da sua morte, aconteceu infalivelmente. Infalivelmente. Quem olhou, irmão, quem viu a cena e quem não conhecia, viu apenas um acontecimento. Mas quem sabia da profecia, o Geu logo viu. Isso aí é o que Deus disse por meio de Elias sobre Jezabel. Exatamente como ele disse aconteceu. Os cães foram lá e comeram a mulher. De maneira que não podia dizer quem era, não dava para identificar. Não sobrou nada quase. Porque Deus determinou, na sua soberania absoluta, quem pode estorvar a mão do Senhor? Quem pode dizer para ele, por que o Senhor faz assim? É o que Paulo fala, né, irmão? Lá em Romanos, no capítulo 9. Pode a criatura questionar o Criador? Podemos nós dizer por que o Senhor fez assim ou assado? Quem pode? Nós temos que falar sempre, irmãos, que nem Jó. Eu sei que o Senhor tudo pode. Que nenhum dos seus planos pode ser impedido. O Jó tinha consciência desse fato. Irmãos, e sobre os megas acontecimentos. É outra onde nós vemos
Deus operando de forma absoluta, soberana. Existem os grandes acontecimentos que já passaram, né, por esse mundo e que ainda vão passar, mas tudo sobre o comando de Deus. Nós vemos esses acontecimentos, começou desde a criação. A gente começa hoje com a ciência evoluída, a gente começa a ver a grandeza desse universo até onde nós o conhecemos, né, por meio da evolução científica. E a gente fica impressionado em ver como é imenso o universo. Quando eu fico vendo, medida a distância da Terra para o Sol, da Terra para os planetas, medido em ano-luz, porque é tão distante que se fosse medir em quilômetro, a coisa fica, né? Impressionante. Mas Deus criou tudo isso pela palavra do seu poder. Deus falou que houvesse, e houve. Essa magnífica estrela que está aí brilhando, o Sol, é majestoso demais, é muito poder que existe no Sol. Deus ordenou a sua existência. Assim como as estrelas, a lua, o universo. Tudo criado por ele e para ele, como está lá em João, no capítulo 1, falando de Jesus Cristo como o Criador. O Todo-Poderoso, que, não obstante, nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz para ser nosso Salvador. Mesmo sendo esse ser com essa capacidade a qual simplesmente é inimaginável a nós, imensurável. Que é capaz de criar planetas onde a Terra parece mais um cisco perto deles. Que é capaz de criar uma rotação, uma translação que persiste por anos e séculos e séculos perfeitamente. Comando de Deus. Irmãos, sinceramente, quando se fala de poder de Deus, a gente vê na Bíblia inúmeros acontecimentos. O dilúvio foi um cataclisma, né? Mas nós temos que entender que antes do dilúvio, Deus fez a separação entre águas e águas. De maneira que um volume imensurável de água subiu e outro ficou. E Deus falando simplesmente, haja. Como pode? Haja. Não colocou a mão. Não recrutou um grupo de anjos, um exército de miríades de anjos, falou, vai lá e trabalhem. Ele simplesmente falou. E aconteceu. Obedeceu. Algo que não pensa, inanimado, que não tem vida em si mesmo, no sentido de não é racional, mas obedece. Que nem a voz da jumentinha lá do Balaão, né? A jumenta não se tornou racional. Ela ainda era uma jumenta. Mas ela falou com voz humana. E falou a coisa certa. Não falou besteira. Falou que o Balaão tinha que ouvir. Domínio de Deus. Poder de Deus. Controle absoluto de Deus sobre sua criação. Deus determinou tudo sobre o dilúvio.
ele determinou a quantidade de água que iria cair. Ele sabia exatamente o volume que seria suficiente para cobrir o mais alto monte. Se perguntasse para o Senhor quantos litros tem de água aí, você acha que ele não sabia? Claro que ele sabia a quantidade certa. Deus não gosta de desperdício. Jesus falou, quando ele multiplicou os pães, que os discípulos guardassem o que sobrou, porque ele não gosta de desperdício. Desperdício é pecado. Deus determinou tudo. Quantos dias ia chover e quantas noites? Quanto tempo a arca ia ficar navegando por sobre as águas? Tudo determinado por Deus. Perdão, irmãos. Nenhum dos grandes acontecimentos foi por um acaso. Nenhum. Absolutamente nenhum. A confusão das línguas e tudo mais também foi obra da soberania de Deus. Não sabemos quais foram as línguas, mas Deus já sabia e ele determinou qual língua cada povo teria. E ele foi estabelecendo isso. Deus foi dividindo a terra e fazendo a sua vontade soberana prevalecer neste mundo. E como prevalece até hoje, vai prevalecer até o fim. Se nós formos, irmão, não nós vamos ler, eu só coloquei aqui, mas lá em Apocalipse. Obrigado. Né? Vou colocar aqui, senão eu vou acabar derrubando ela já já. Nós vimos que no final dos tempos, Deus vai operar de forma extraordinária nesse mundo. Vai ter cataclismas, irmãos, absurdos. Mas é Deus operando, viu? Vai ter um terremoto, a Bíblia fala, da qual nunca houve nem haverá. Vai chacoalhar o mundo como um todo. Mas é Deus chacoalhando. Mas aí, peraí, tem as leis naturais. Nós já falamos sobre isso, irmãos. Deus fez a terra assim, tem lá camadas, né? Mas se Deus não ordenar que aquelas placas se movam, elas jamais vão se mover. Ou você não crê assim? Você acha que as leis naturais estão fora do comando de Deus? Que o El Ninho está fora do comando de Deus? Veja lá o que fala lá em Jó, que os ventos se circundam, e vai, e vem, e volta. Os homens só dão nome para aquilo que Deus já estabeleceu. É o Ninho, é o Nina, e sei lá o que mais. Os vulcões, os furacões, tudo ordenado por Deus para seu propósito fim. Muitos para abençoar e muitos para castigar. E de fato os cataclismas, eles têm muito mais a ver com punição de Deus à impiedade dos homens. Castigo. É Deus exercendo seu juízo. Isso envolve também as pandemias. São agentes de Deus, irmãos. Essas coisas todas são agentes de Deus. E vou dizer uma coisa. Sabe quem foi que a Covid matou? Quem Deus determinou que deveria morrer por ela. Mas nenhuma pessoa a mais e nenhuma a menos. Você crê assim? Porque Deus tem domínio sobre essas coisas todas.
absoluto. Nós vemos, irmãos, que sobre a palavra de Elias, ficou quanto tempo sem chover na terra? Quanto? Velho Testamento não está... 3 anos. Mas foi o poder de Elias? Não. Foi o poder do Deus de Elias. É interessante, né? Porque lá no Novo Testamento, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, fala assim: olha, nos motivando a ter fé em nosso Deus, e de fato nós devemos ter mesmo. Eu concordo plenamente com ele, hein? E já é 10 horas, é incrível, né? E nós temos um culto, então já vou terminar. Ele falou: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e não choveu. A gente tem, às vezes, né, uma propensão de olhar para Elias, para Eliseu, para Daniel, para Moisés, para Abraão, né? Para Jó, e achar que esses homens não eram de feito de carne e osso que nem nós, não. Que eles eram diferentes. Não, irmãos. Eles eram diferentes num aspecto muito importante: espiritualidade, obediência, fé, amor a Deus, esperança. Eles eram diferentes em aspectos espirituais. E por isso que Deus operou com eles de forma extraordinária. Obviamente que Deus tem seu próprio propósito e no decorrer da história ele vai operando conforme esse propósito. Mas uma coisa é certa, irmãos. O escritor de lá, ele fala a nós para que nós tenhamos a mesma fé que teve Elias. Obviamente que não é que nós vamos chegar e orar para Deus para que não chova por determinado espaço de tempo. Não. Mas nós temos que ter a confiança que habitou naquele homem. Nós vamos sair daqui a pouco para fazer um culto ao ar livre. Nós temos que ter a fé de que Deus opera a salvação e que não pode ser impedido nisso. Inclusive, é um dos pontos que nós vamos tocar. A salvação, ela é soberana. Soberania de Deus. Ninguém pode ser salvo sem Deus. E ninguém pode ser condenado sem Deus. Porque nada foge do domínio de Deus. Não é que só a salvação está sob o comando de Deus e os ímpios estão largados. Não. De maneira nenhuma. Deus opera tanto na perdição quanto na salvação, soberanamente. É impossível um ímpio se converter sem Deus. E é impossível um eleito de Deus, uma ovelha de Jesus Cristo, não ser acolhida ao seu aprisco. Que Deus tenha muitas ovelhas aí. E certamente, quer por esta igreja ou quer por outra, elas vão ser agregadas. Porque é impossível que elas não sejam agregadas. Jesus já sabia, né? É importante isso, hein? Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele não falou que ele achava que tinha.
Eu tenho uma impressão que eu tenho. Não, ele falou eu tenho. Porque ele conhece todas elas. A mim convém também agregá-las. E como é que Deus faz isso? Como é que Cristo agrega as suas ovelhas? Não é por meio da sua igreja? É isso. O tempo é curto. Vamos orar.